Boa tarde! O bate-papo com Eurípides Mendonça vai apresentar o tema Para que serve uma receita de medicamento? E as costas? Hoje, 14 de dezembro de 2023. O que escrever nas costas de uma receita? Se é comum a prescrição de boca, a prescrição verbal. Antes, você é capaz de fazer a diferença entre os formulários a seguir? O que é um formulário de uma forma geral? Tome como exemplo um atestado médico. Atente que todo formulário, como ele, tem uma parte já preenchida, no caso aqui ateste para os devidos fins, e a outra a preencher as lacunas. Logo, ele é pré-impresso, que é o termo técnico, com o nome a preencher, do nome do paciente, do RG, o que personaliza o documento. Quando ele, então, totalmente preenchido, datado, assinado e carimbado, ele passa a ter validade ética e jurídica e sujeito ao sigilo. Logo, a guarda tem que ocorrer. Segundo documento, um receituário de controle especial, vocês estão vendo aqui na cor amarelo. A maioria é branco, mas para mostrar que a cor não é obrigatória as cores é na notificação, sempre em duas vias, é a receita carbonada. Discordo aqui do legislador, porque a via legível, mais legível, vai ficar com o paciente. Logo, a primeira, e não a segunda via. E destaco aqui o campo da data, mas não tem o nome da cidade. Neste outro exemplo aqui, vocês já veem que é o mais comum, em branco, agora faltando a data e o nome da cidade. Principalmente a data. Mais um exemplo de um receituário de controle especial, que é retido na farmácia, a cor verde, para demonstrar que não há obrigatoriedade da cor, mas o mais barato é o da cor branca, viu, CRM? E o quarto, um receituário de controle especial pessoal. Qual a diferença? É que aqui ele é branco, mais econômico, e já vai com impresso os campos relacionados ao emitente. No caso, eu. Esse documento eu faço, eu imprimo e eu preencho. É de uso pessoal. O sexto agora, esse formulário chamado de notificação de controle especial. Notificação de receita é o nome técnico. Tem a semelhança de um talão de cheque, né? Tem até um canhoto. A segurança é maior, porque não é somente retido na receita. Tem um rastreamento com essa numeração aqui. A Anvisa sabe que esse formulário aqui pertence a Eurípides e que essa numeração aqui está sob a responsabilidade dele. E controla também a gráfica, que tem que ser no mesmo estado que o médico mandou autorizar a Anvisa o formulário. Então veja como é rigoroso o controle, mas mesmo assim continua as fraudes, os desvios. Esse aqui é para receitas, os medicamentos da lista B1, etc. Como vocês estão vendo aqui, tem o B2 e tem também o talonário amarelo, que geralmente é mais para medicamentos de uso hospitalar. Então, vocês estão vendo que às vezes ocorrem erros no preenchimento, como aqui eu cobri o nome do paciente, mas aqui vocês estão vendo erros crassos, onde é dose, é posologia, onde é concentração, totalmente errado esse receituário azul. E observe que a responsabilidade civil, criminal, de quem há responsável por esse talonário. Para a segurança do paciente, ele foi apreendido
pelo CRM. Então, a cor amarela, como vocês viram, também tem um canhoto. E agora nós vamos passar para o formulário de receita. A receita simples, que é essa receita aqui que vocês estão vendo, ela tem um cabeçalho com pré-impresso, com os dados da instituição ou da clínica, né? O corpo para a posição dos dados do medicamento, e aqui no rodapé, informações pessoais de quem prescreve ou da instituição. Para quê? Para, no caso de um imprevisto, de uma necessidade do paciente localizar o prescritor, conseguir a própria receita. Então, observe que a segurança, quando há uma receita, é bem maior do que aquela simplesmente oral de boca. E para que serve, então, uma receita escrita? Aqui vocês estão vendo, então, o verso. Geralmente é em branco. Mas o que deveria ter? Então, qual é a segurança, qual é a vantagem dessa receita escrita, carimbada, assinada pelo médico, em frente àquela oral de boca? Então, são 3. Permite, então, garantir a aquisição do medicamento na dose certa, o nome certo, na concentração, forma farmacêutica e quantidade sem desperdícios. Segunda vantagem, não errar a forma de usar, oral, supositório, injetável, quanto tempo vai tomá-lo, o horário e a data de retornar ao prescritor, médico veterinário, o odontólogo. A terceira vantagem, importante, em caso do remédio causar algum efeito inesperado adverso, fica garantida a obrigação do prescritor ou a instituição prestar toda a assistência devida para restaurar a situação. Frise-se que esta receita poderá ser uma prova numa eventual demanda judicial por acusação de erro prescricional. Seja sincero, a prescrição oral, aquela de boca, lhe daria todas essas 3 seguranças que a receita, que a prescrição escrita lhe dá? Então não ponha em risco a sua saúde e a dos seus entes queridos. Opte sempre por uma prescrição escrita, não faça automedicação. E o ideal é que essa receita andasse colado sempre com o paciente e até guardada no seu celular para uma imediata consulta. As 2 partes de uma receita. Já ouviu falar nisso? A frente, que é o anverso, a mais importante, fica os dados de um medicamento. Se você tiver uma com você aí, acompanhe comigo a descrição do que tem numa receita. Então aqui, não é receita de bolo, não vale. E confronte com a que eu vou falar. Sugiro que vocês consultem esse manual de prescrição médica do Conselho Federal de Medicina, autoria da professora Célia Madruga e deste que vos fala. E na página 23 tem realmente um modelo de uma receita à frente, em cima e o verso. E o verso, que é talvez o que vocês desconheçam, achando que era para ser sempre em branco, deixar em branco. Mas não, é para estar informações que eu vou ler deste manual, como, por exemplo, lá em cima o nome do destinatário, do paciente, são as orientações geralmente não medicamentosas. Recomendações, aqui está escrito, não esquecer de tomar os medicamentos na hora certa. Não interromper o tratamento importante, mesmo havendo desaparecimento dos sintomas. Isso no caso de antibióticos. Então, é importante registrar, às vezes no verso da receita, uma reação adversa provável, incompatível com o paciente, como um alerta. Por exemplo, não tomar esse medicamento junto com álcool. Isso ocorre nos remédios, alguns remédios para amebíase,
Exemplo, esse medicamento pode dar sono. Então, se você dirige, evite, tenha muito cuidado. Se você é motorista profissional, tenha muito cuidado. E essa informação não pode ser de boca. Tipo, volta aqui daqui a 7 dias para ver se o antibiótico agiu, se eu preciso alterá-lo. Tem que ser o ideal de boca, esclarecendo o paciente, reforçando a importância, mas juridicamente escrito. E o local mais adequado é a receita. Ei, você aí que está com a receita, o que é que tem nas costas da sua receita? Nada? Tudo em branco? Há o endereço do paciente no anverso? São as falhas mais comuns. E a segunda falha foi destacada por 2 médicos que regularmente pitacam neste canal. São eles, Dr. Marco Aurélio Smith Filgueiras e o Dr. Everton Nunes Ramalho. Ambos mais de 75 mais, vocês me entendem, com muita estrada médica nos costados e com a sensibilidade de ambos cantores. O Dr. Smith canta New York, New York, melhor do que o próprio Frank Sinatra. E o Dr. Everton interpreta divinamente as músicas do Orlando Silva, o cantor das multidões. A propósito, ainda não viu cantar, Dr. Everton, as músicas da sua irmã, não à toa, menos famosa que ele, a Elba Rabalho, a cantora, que ele a chama Elbinha. Mas voltando ao tema, na condição de experientes pacientes, ambos foram unânimes em eleger o horário da medicação como o problema principal, o problema número 1 da prescrição escrita, a receita. Abre aspas, os médicos não estão orientando devidamente os pacientes quanto à importância de tomar a medicação no horário certo, fecha aspas. Para encerrar, um aviso aos amigos da onça que apregoam que eu estou prestigiando muitos meus amigos. Ué, e era para prestigiar quem? Dar espaço aos não amigos? Aos amigos como o Dr. Smith e ao Dr. Everton Nunes Ramalho, que na sua resposta falou, na dúvida, medicamentos, consulte o Cebolinha. E extensivo a todos os meus amigos, um voto de Feliz Natal.